É um prazer estar aqui com todos vocês nesse Shabat mais uma vez, sentindo essa alegria. E para mim é uma grande honra estar aqui mais um Shabat, né? De Shabat a Shabat. Eu queria, assim, irmãos, antes de nós estudarmos a palavra, eu me alegro e me emociono muito, né? Porque a luta tem sido muito grande, mas nós temos visto o povo de pé, o povo atento à Torá, o povo atento à vontade do Eterno, o povo disposto. Embora alguns estão voltando para o Egito, descumprindo o mandamento do Eterno, quando ele diz que não volte ao Egito, não desça ao Egito, como está ali no livro de Isaías 30, verso 1 e 4. Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a todos vocês que aqui estão, de ter contribuído conosco numa grande batalha lá no Rio, né? Eu me sinto assim muito alegre de contar com a força dos nossos irmãos aqui. Uma batalha grande que a batalha ela não é nossa, é do Eterno. Então, eu agradeço muito porque, na verdade, ela não encerrou ainda essa batalha, né? Ela não encerrou. Aqui em Deuteronômio 27, vai nos mostrar ali o Senhor ordenando a Moisés de que pegue algumas pedras e cubra essas pedras de cal e estabeleça ali a Torá em 70 línguas, né? 70 línguas. Não está aqui nas escrituras, mas está na tradição, está em toda uma estrutura da tradição, do Talmud. Também vamos entender isso na própria festa de Sukkot, quando ali é sacrificado 70 novilhos em favor das 70 nações. E essas nações estão lá no livro de Zacarias 14, 16, quando o Eterno ele nos exorta na importância de guardar os seus festivais, que em Levítico 23 nos orienta e nos exorta, que são ordens de Hashem, são designações de Hashem. Mas eu quero agradecer diante de todos vocês pela força que vocês nos concedeu ali. Essa batalha não encerrou, porque eu lembro que quando fizemos aquele ofício ali, o Senhor nos ordena fazer aquele ofício e ouvimos do secretário da Cultura de Nilópolis e com mais algumas outras pessoas que não iam vender, a decisão deles era não vender a sinagoga. E a ordem do Eterno pelo ofício era atender a uma orientação, uma ordenação do Eterno. E eles disseram, nós não vamos vender. O Eterno agora muda toda uma trajetória, muda todo um percurso e decide punir. Tá, mas por que eu usei as pedras, né? Elas foram cobertas e marcadas? Porque tudo que o Eterno faz, ele marca, né? Ele determina e o homem esquece, o homem tem a cabeça mesmo, né? Esquecida. Mas o Eterno, ele é perfeito, ele é eterno, ele não esquece, né? Davi diz lá no Salmo 119, verso 160, a tua palavra ela é pura e verdadeira, desde o princípio até a eternidade. E ele não esquece, a sua palavra, os seus desejos são justos, são bons e são eternos. Foi quando nós deixamos aquele ofício ali. E aquele ofício, irmãos, quando eu fui ali falar, eu vou ser breve, mas não posso deixar de agradecer e pedir para que vocês continuem orando e intercedendo, porque aquele ofício, ele foi com uma ordem do Eterno. E ele foi protocolado. E ali ele ficou, né? Não nos ligaram, não nos informaram nada, mas ali ele ficou marcado, registrado, porque algo está para acontecer, e eles vão lembrar que não foi falta de aviso, de ordem do próprio Eterno. Mas eu agradeço porque estávamos conversando com a pastora Sandra sobre a questão do sacrifício, é muito importante. Com isso também eu quero pedir a vocês que vocês continuem atendendo os sacrifícios pela manhã e à tarde, porque no livro de Amós 3, 6 e 7, o Eterno diz que ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Ele vai atrás dos seus profetas a fim de informá-los e exortá-los, e se tiver de punir algum local, se tiver de estabelecer algum propósito, ele vai em busca dessas pessoas. Assim ele fez também com Abraão, ali no livro de Bereshit, ou Gênesis, capítulo
18, né, isso, 18, verso 17 ao 18, ele diz que não ocultaria nada a Abraão. Ocultaria eu aquilo que eu hei de fazer para com Abraão. Abraão estava em intercessão, estava em oração, né? E assim também é conosco também. Se mantivermos as orações, as intercessões, são nesses momentos que ele vai falar conosco, como Davi diz ali em Salmos também. Mas eu quero agradecer, né, o nosso irmão, a própria pastora Sandra, Robertinho, Leomar, Reinaldo e outros irmãos que ali tiveram para estar ali conosco nessa batalha. Eu creio que nada disso ficou em vão. E Isaías 52 nos informa, nos ensina que quão belos são os pés, né, daqueles que trazem as boas novas. Então eu creio que a recompensa virá. E quando eu cheguei aqui pela manhã, encontrei o nosso irmão Léo orando e expressando a sua fidelidade, a sua sinceridade para com o Eterno. Eterno, nós não viemos buscar coisas materiais. Não foi assim? Então, os filhos de Adonai não se preocupam com as coisas materiais. Eles procuram se preocupar com as coisas espirituais. Eles buscam as coisas espirituais. Por que o amor do Eterno estava sobre Esdra? Por que estava sobre ele o amor? O poder do Eterno, o amor do Eterno estava sobre Esdra. Porque diz lá o texto de Esdra 7, Esdra, ele se dedicava a Torá, Esdra, ele praticava a Torá, Esdra, ele ensinava a Torá. Amém? E no livro de Daniel, capítulo 10 também, a mesma coisa vai acontecer com Daniel, né? Quando ali o Eterno encontra ele 21 dias orando, jejuando. E o anjo chega para Daniel e disse: Daniel, um homem muito amado pelo Eterno. Eu vim, desde quando você aplicou em seu coração, em entender, em compreender a palavra do Eterno, eu vi por causa das tuas palavras. Veja, um homem muito amado pelo Eterno, porque era um homem que se dedicava ao Eterno. Amém? Então, duas características básicas para o retorno. Eu queria citar isso, porque o Senhor também tem nos exortado isso lá no Rio de Janeiro. Para que eu faça o retorno, eu preciso de humildade e submissão. Se não houver humildade e submissão, não adianta. Eu não vou me deslocar para fazer ou para realizar a vontade do Eterno. Então, submissão e humildade são as características daqueles que precisam ter, daqueles que fazem o retorno. Sacrifício é preciso. Amém? Quem quer diga amém. Quem quer diga amém. Amém? Sacrifício está em Gênesis, Apocalipse. A gente vai estudando ali, mas eu queria, antes mesmo de a gente ler a Torá, abre lá no livro de Hebreus 13. Hebreus 13, presta atenção que sacrifício. Yeshua não chama ninguém para a zona de conforto, para letargia espiritual, ou seja, sonolência. Aqueles que gostam de dormir muito, sempre a gente fala isso, né? Aqueles que dormem muito, né? Que passam do horário e não se preocupam com o sacrifício. Hebreus, perdão. Sim, o que você está falando, né? Amém, sim. Dorme muito. Então, quando você acorda já tarde e vai orar, o mundo espiritual já agiu há muito tempo, né? Enquanto você dorme, o mundo espiritual já. Às vezes você vai orar por um enfermo e por um doente, aquele doente já até morreu, né? Falta de cuidado, por falta de intercessão. Mas, lá, Hebreus 13, o versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com os outros, porque de tais sacrifícios Elohim se agrada. Veja, sempre sacrifício, está sempre focado aqui de Gênesis Apocalipse. Por quê? Porque de tais sacrifícios Elohim se agrada. Só o fato de você auxiliar alguém, ajudar alguém, isso já é um sacrifício. E isso é algo agradável ao Eterno. Então, se a gente for para Bereshit, nós vamos encontrar lá o Eterno ordenando Abraão sacrificar Isaac. Então, tanto Isaac como
Abraão trabalharam com a questão do sacrifício. Abraão, porque o que ele mais amava, né, o seu filho Isaque, ali ele tinha que oferecer ao Eterno. Isaque vai oferecer a sua própria vida em favor de um propósito do Eterno. Então vocês veem que o sacrifício está em todas as Escrituras. Então quando Yeshua ele nos ensina que o caminho que leva à vida eterna é estreito, é porque ele é estreito mesmo. Então tudo requer sacrifício, né? Então o mundo espiritual ele sabe disso e vai trabalhar para que a Kehilá, a congregação do Eterno não avance, né, por deixar de fazer, por deixar de cumprir com o sacrifício. Mas vamos lá agora, irmãos, também eu quero deixar Isaías 49, ou Isaías 40, antes nós lemos lá na Torá, que nós vemos com uma palavra sobre consolo, e o Senhor consola o seu povo. Hashem, ele consola Israel. E quando fala Israel, temos que lembrar sempre de Efésios 2. Não há povos. Eterno não tem povos, né? Há um povo do Eterno. Lógico que há nações no mundo todo, 200 e poucas nações, mas o Eterno não tem, na eternidade, não constelar povos. Há só um povo na eternidade. Mas aí temos que parar para poder avaliar o período milenar, né, o milênio, onde as nações vão subir para adorar o único Senhor. E temos que discernir o mundo vindouro, que é a vida eterna, onde não haverá mais pecado. Lá sim, há só um povo, de acordo com Isaías 44, verso 7, quando o Eterno diz, está ordenado um povo para a eternidade. Não são povos. E Yeshua, ele vai nos ensina isso lá no livro de João 10, de 16. Há um só pastor, haverá só um pastor e um rebanho. Não haverá dois rebanhos. Então eu não posso. Na semana passada, o Eterno nos deu uma palavra, na porção passada, no livro de Devarim 25, verso 13, não tenha dois pesos, nem duas medidas. Uma vez, outra hora eu estou com a mente voltada, focada em Roma. Outra hora eu estou em Jerusalém. Outra hora eu estou me assentando às rodas dos escarnecedores. E outra hora eu estou me santificando. Outra hora eu creio em Hashem como o único Senhor. Outra hora eu absolvo outras doutrinas que é contra a questão do Shema e Israel. O Eterno é um, não dá a sua glória a outro. Quem crê, diga amém. Amém. Mas aqui em Isaías 49, irmãos, Isaías 40, perdão, vem tanta, é porque a cabeça fica assim um pouco, a gente troca na verdade, a cabeça está muito boa, graças a gente troca às vezes. Aqui, Isaías 40, console e continue consolando o meu povo, diz o seu Elohim. Diga ao coração de Jerusalém, proclame a ela que já está completo o seu tempo de serviço. A sua culpa foi paga. E ela já recebeu, deixa eu marcar aqui, que o vento está um pouco forte. Ela já recebeu, vamos pegar aqui o 2. Diga ao coração de Jerusalém, proclame a ela que ela já está completo o seu tempo de serviço. Sua culpa foi paga e ela já recebeu da mão de Adonai o dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, abra uma estrada no deserto para Adonai, nivele uma via em Aravá para o nosso Elohim. Que todos os vales sejam aterrados, todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas, que os lugares acidentados sejam aplanados, e as escarpas se tornem planas, então a glória de Adonai será revelada. Toda a humanidade em conjunto haverá, pois a boca de Adonai se pronunciou. Uma voz diz, proclame. Respondo, que devo proclamar? Toda a humanidade é apenas como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva seca e a flor murcha, quando o vento de Adonai sopra sobre elas. Certamente as pessoas são como a relva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Elohim durará para sempre. Vocês que traz boas novas a Sião, vá para uma montanha bem alta. Você que traz boas novas a Jerusalém,
clame com toda a sua força de sua voz. Não tema em gritar bem alto. Fale às cidades de Yehudá. Aqui está o seu Elohim. Amém. Baruch Hashem. Vamos pegar lá, amado, a porção. E depois a gente vai estar, assim, tentando passar aquilo que o Eterno tem posto em nossos corações. A princípio é que não cesse de fazer a obra. Não cesse de orar. Não cesse de compartilhar a palavra um com os outros. Não cesse de atender às necessidades dos pobres. Não cesse de fazer a obra do Eterno. Amém? Ali embaixo tem uma placa ali, Isaías 41, verso de 19 ao 20, né? Ali que diz que 18, né? E quando eu li aquela placa ali embaixo, né, eu entendo que o Senhor diz, olha, nunca se esqueça que essa obra, esse serviço, ele não foi proveniente de um serviço ecumênico, porque não foi. Essa obra, ela é do próprio Eterno. O Eterno que estabeleceu esta obra. Quem já percebeu, a área aqui mudou um pouco, né? Aqui as áreas adjacentes mudou, né? Aqui, bastante, né? E como lá também no Rio de Janeiro, a nossa área ficou muito boa, ficou uma bênção lá. Mas veja bem, irmãos, isso tudo porque está sendo estabelecido a Torá, né? Onde a Torá ela é estabelecida, né? O Eterno muda, transforma, tudo passa agora a mudar, né? Os ares começam agora a ter mais cuidado, né? E toda uma entidade é exortada, então tende a área ficar melhor. Mas aqui no livro de Devarim 26, que é Kitavô, que já foi lido aqui, foi feita a leitura, que diz, quando vier, capítulo 26, quando chegarem à terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês por herança, tome posse dela e se estabeleçam ali, e levem as primícias de todas as colheitas produzidas pelo solo, que vocês tirarão da terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês. Põe-nas em uma cesta e vá ao lugar escolhido por Adonai, seu Elohim, como habitação para sempre. Só queria parar aqui. Irmãos, nós estamos na 50ª porção, Kitavô, quando vier, e já estamos quase no final, né, do ciclo de estudo. E eu lembro que antes de nós iniciarmos esse ciclo de estudo, o Eterno nos exortou que cada Shabat é uma preparação para o reino. Cada Shabat, né, cada parashot, as parashot, elas serviriam e servem para preparação para o reino. E quando nós lemos essa palavra aqui e nós recebemos essa missão de vir até aqui, sentimos do Eterno para trazer uma palavra de consolo para a congregação. E, lógico, para a minha própria vida e para a congregação. Mas, no decorrer desse estudo, nós vamos ver aqui porque essa palavra de consolo. Mas eu quero frisar o capítulo 26, que como nos conta, né, a tradição e a tradição judaica baseada na Bíblia, e que o Senhor aqui nessa porção ele estabelece o Rabat Rabikurim, ou seja, a entrega das primícias, e que todo o povo de Israel, todo indivíduo, a adentrar na terra de Israel, teria que trazer as suas primícias à casa do Eterno. E o que me chama a atenção no contexto desse mandamento aqui, é que naquela época todo o homem, né, teria que separar as suas primícias, né, a romã, madura, né, o figo, a uva, e separar aqueles frutos. E segundo diz um Midrash, eles até marcavam aquelas frutas e separavam aquelas frutas com muito carinho, com muito zelo, que mais tarde eles estariam, na data estabelecida, estariam se reunindo, né, as vilas, as vilas, e ali passavam até a noite fora de casa, esperando a hora para partirem para Jerusalém, para assim oferecer as suas ofertas, as suas primícias.
Muito interessante, né? Eles tinham todo um zelo, todo um cuidado. E o Eterno diz que dois aspectos aqui importantes. Adentrar na terra de Israel, eles teriam que ter todo esse cuidado de oferecer as primícias. E outro detalhe importante é um lugar que eu escolhi. O lugar que eu escolhi. Veja, sempre o Eterno, se nós encontrarmos na Torá, sempre o Eterno, ele fala dessa forma: trarás as minhas ofertas no lugar que eu escolhi. É Ele que escolhe, é Ele que determina, né? Podemos olhar aqui para essa estrutura, esse endereço aqui agora, né? Toda essa estrutura, a congregação instalada aqui, foi Ele que escolheu. Não foi nós que escolhemos, não foi Sandra que escolheu, não foi ninguém que escolheu. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Parece que isso é coisa humana, né? Vem de nós mesmos. Quando nós estivemos lá em Nilópolis para confrontar lá uma situação, e deu uma ideia que a gente que escolheu ir para Nilópolis, quando o Eterno vai nos despertar, nos chamar a atenção, nos orientar para ir lá, deu uma ideia assim de que a gente que havia escolhido, pedido para ir para Nilópolis. E eu cheguei a falar até com o secretário lá: olha, eu tenho muito trabalho já, tem muito trabalho para fazer, e nós estamos aqui apenas para cumprir com o propósito do Eterno. Mas veja bem, o Eterno escolheu. O lugar que eu escolhi, o lugar que eu escolhi, vocês levarão as suas primícias. Dois aspectos. Primeiro, o zelo que eles tinham de trazer as suas primícias. Existe uma vertente judaica que diz o seguinte, de que eu queria aqui falar um pouco sobre primícia, e agora vem na minha mente a questão do dízimo. É um assunto que eu não gosto muito de falar, mas veio no meu coração. Que por causa da queda do templo, não se pode mais dizimar, não se deve mais dizimar, né? E isso nós temos ouvido de algumas pessoas, até mesmo aqui, né, no Rio de Janeiro, a gente tem muitas pessoas que vão nos confrontar com essa questão acerca do dízimo, né? Mas esquecendo também que antes mesmo do Senhor determinar a construção do templo, Abraão já dizimava, e também Jacó, quando parte para a casa de Labão, não sei se vocês lembram dessa passagem, ele no caminho em Bet-El, né, ele se prostra ali e faz um voto com o Senhor e diz que daria o dízimo se o Senhor abençoasse o seu retorno. Isso. Então, mas dois aspectos que eu queria deixar aqui já nesse primeiro ponto. A forma que o povo ofertava e trazia as suas primícias, né? Então diz lá o relato lá que eles marcavam até mesmo alguns frutos já no pé, né, para levar a sua primícia para a casa do Eterno. Então veja bem, e também eu queria frisar aqui, porque essas primícias eram levadas nas festas, Shavuot, não é mesmo? Sukkot, e Shavuot e Sukkot. Eu queria só frisar, irmãos, uma coisa que é muito importante, que também nós temos ouvido muito, né, que gentios não é obrigado a guardar as festas do Eterno. Goim não é obrigado a guardar as festas do Eterno. Veja bem, eu queria só frisar isso aqui também, nessa porção, porque a intenção do Eterno é salvar todos. Amém? E formar um povo. Essa é a missão de Yeshua. A missão de Yeshua, se nós pegamos ali em Mateus 23, nós vamos encontrar que a missão primária de Yeshua é a salvação de Israel. A missão primária de Yeshua é a salvação de Israel. Preparar o povo judeu para poder enviar para o mundo, para se cumprir no livro de Isaías 49, versos 5 e 6, onde o Eterno diz que Israel não teria só apenas de se preocupar com a prole de Jacó, mas também ser luz para os gentios. Então veja bem, Shavuot e Sukkot era uma festa que normalmente, né, eles subiam para poder levar as suas primícias. O Goim, hoje nós ouvimos que o Goim não é obrigado
a guardar as festas bíblicas, nem o Shabat, que é uma das festas bíblicas, não é mesmo? Não são obrigados. Raciocina comigo aqui. Lá no livro de Levítico 23, o Eterno nos ensina que as suas festas e as suas festividades são designações perpétuas. Amém? Perpétuas. E dentro de um contexto, também nos ensina que o Eterno não dá sua glória a outro. Isso nós pegamos de Gênesis até Apocalipse. Vamos entender então que se os goim não têm essa obrigação e essa responsabilidade de cumprir com as festas, a partir do princípio que o Eterno, ele é um, e não dá sua glória a outro, nós vamos encontrar lá em Isaías 56, o Eterno chamando o estrangeiro para poder comparecer lá naquele dia, em Isaías 56, verso 7, na sua casa, que será a casa, chamada casa de oração para todos os povos, que algumas lideranças, elas ensinam que aqueles estrangeiros são para os exilados de Israel. Mas o versículo 7 nos ensina que não, de Isaías 56, que todos os povos, todas as nações estarão na casa do Eterno, né? Nas festas e nas orações. Mas se o goim, ele não é, o gentil, ele não é obrigado a guardar as festas, veja bem, a partir de um princípio que o ser humano é um ser festivo, ele foi feito assim, e se ele não guardar Shabat, se ele não guardar Pentecoste, que é Shavuot, se ele não guardar Sukkot, ele vai tender a guardar alguma coisa. Ele tende a se alegrar e tende a festejar alguma coisa. Sim ou não? Sim. Então, pelo simples fato de se celebrar algumas das festas, né, de acordo com o calendário gregoriano, a gente pode citar aí algumas festas, a partir do momento que ele se inclina para essas festas, ele já acaba pecando contra o Eterno. De acordo com a Torá e de acordo com o Taná. Ele passa a pecar contra o Eterno. Então, veja bem, eu queria frisar também essa importância, porque a palavra de consolo que o Senhor tem para conosco é: continue consolando o meu povo, continue exortando o meu povo, continue orientando o meu povo. E nós não podemos desistir. Lógico, se pegarmos uma congregação aqui em Vitória, ela está andando, está se desenvolvendo. E eu creio que existe coisa que vocês ainda não fazem aqui, porque o Eterno ainda não inspirou. Quem concorda, diga amém. Mas já tem outros que já estão crescendo, estão mais avante, estão mais desenvolvidas. Eu creio que no final disso tudo ela vai atingir uma maturidade espiritual, né, para provocar aquele ciúme em Israel. E esse ciúme não vai ser provocado fantasiado de judeu. Esse ciúme não vai ser provocado fantasiado, eu digo fantasiado mesmo. Porque passa a ser uma fantasia quando eu deixo de cumprir com a justiça. Passa a ser uma fantasia quando eu deixo de me preocupar com os pobres e os necessitados. Passa a ser uma fantasia quando eu deixo de cumprir com os sacrifícios que o próprio Eterno, ele estabeleceu para a eternidade. Amém? Pois bem, então, partindo desse princípio, a gente vê que as festas, né, e essa questão de trazer as primícias para a casa do Eterno, isso é Torá. Mas eu quero deixar um outro ponto aqui para todos nós, a questão do local que o Senhor, ele escolheu. Aqui nessa porção, o Eterno diz, ponhas-na em uma cesta e vão ao lugar escolhido por Adonai. A gente sabe que o Eterno escolheu Jerusalém como a sua morada, para a sua morada eterna. E nós sabemos que Davi, ele conquistou a terra para o Eterno. E o local que ele escolheu. O Eterno não escolheu Roma para a sua habitação. O Eterno não escolheu a França para a sua habitação. O Eterno não escolheu os Estados Unidos para a sua habitação. O Eterno não escolheu o Brasil para a sua habitação.
entendam isso, irmãos, isso é muito importante, porque entendendo isso, eu vou agora me preocupar com o sacrifício. Porque eu preciso interceder pelo meu país, eu preciso interceder pelo meu bairro, eu preciso interceder pela minha família. Veja bem, por que o Eterno nos leva para essa área aqui. O Brasil passa uma crise, está passando por uma crise econômica, né? Uma crise política, econômica, crise moral e principalmente crise espiritual. Por que o Brasil passa pela crise? Por crise. É um período que as pessoas reclamam, né, se queixam. Mas eu queria deixar aqui algumas referências para que você possa anotar e você analisar essas referências em casa. Eu vou aqui falar de uma forma rápida, porque é um dos pontos que nós precisamos tratar nessa porção. Porque quando entrares, veja bem, é um livro de Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, o Eterno disse para o nosso pai Abraão: Abraão, aquele que te abençoar será... Tá, veja bem, eu quero trazer essas referências para que a gente venha entender um pouquinho por que o Brasil ele passa pela crise. E por que eu preciso estar inserido nesse processo de ajudar o nosso país, a ajudar a nossa comunidade, e esse processo de restauração, né, para que as coisas não piorem. Veja bem, vamos entender um pouquinho então, Gênesis 12, verso 1 ao 2. O Eterno disse para Abraão: Abraão, aquele que te abençoar será abençoado. Então, aquele que te abençoar será abençoado. Veja bem esse detalhe aqui. Aquele que te abençoar, Abraão, será abençoado. Anota aí também aí Lucas 7. Quando essa questão de abençoar Israel não é eu estar conivente com os pecados de Israel. Eu me interessar pela restauração de Israel. Techuvá, o retorno, para que toda ação venha a ser restaurada. Porque se não for restaurada, não haverá ressurreição. Alguém consegue entender isso? Se Israel não for restaurado, não haverá ressurreição. Shaul conta isso no livro de Romanos 11 lá. Não haverá ressurreição. Então, Gênesis 12, nós vimos que o Senhor estabeleceu ali a gente pode falar uma constante, não é mesmo? Olha, aquele que te abençoar será abençoado. Vamos entender isso com Yeshua. Yeshua em Lucas 7, você pode pegar lá no versículo 1 a 10, você pode ler lá depois. Dois judeus vão estar com Yeshua, vão ao encontro de Yeshua. E Yeshua, eles vão estar com Yeshua. E vão fazer a seguinte colocação: e Yeshua, existe um oficial romano que está com um servo enfermo. Ele ama o seu servo. E pedimos para que o Senhor vá curá-lo. E que o Senhor faça isso. Por que, Yeshua, que nós pedimos isso? Por quê? Por quê? Presta atenção. Mas o Senhor está trazendo essa referência para entender a crise do nosso país? Sim, presta atenção. Por que, Yeshua? Ele construiu a nossa sinagoga e ele ama o nosso povo. Veja, esse oficial romano, Yeshua, ele não é antissemita. Ele não odeia Israel. Ama Israel. Ele está na Shaharit, intercedendo por Israel. Ele está em Mirá, intercedendo por Israel. Ele está em Arvit, intercedendo por Israel. Ama Israel. E vamos aplicar para o dia de hoje, que nós estamos enxertados em Israel. Embora nós não conseguimos alcançar uma maturidade, né, que o Eterno ele almeja, mas estamos enxertados em Israel. Somos um só povo. Não tem como fugir disso. Mas veja, presta atenção. Olha esse detalhe importante. Ele ama o nosso povo e construiu a nossa sinagoga. Sinagoga é local de estudo. E por isso que o Eterno nos levou lá para Nilópolis para poder tentar restaurar aquela sinagoga, porque nós sabemos da importância de uma casa de estudo numa comunidade. Essa comunidade passa a ser diferente.
passa a ser abençoada, né? Passa a ser abençoada mesmo. Mas olha esse detalhe lá em Lucas 7. Yeshua, ele ama o nosso povo e construiu a nossa sina, e Yeshua prontamente foi atendê-lo. Não disse nada. Contrário de Mateus 23, quando aquela mulher cananeia vai subindo, Mateus 15, não, vai subindo, Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Yeshua não deu atenção àquela mulher. Por que ele não deu atenção àquela mulher? Ela era uma cananeia, um goim. Não deu atenção àquela mulher porque Yeshua não veio para o goim a princípio. Quando a gente ensina isso em alguns lugares, tem alguns líderes que ficam bravos com a gente. E eu digo, olha, se você fosse ter com Yeshua naquela época, ele não te daria atenção. Não te daria atenção? Ele não te daria a atenção, entre aspas, né? Porque a missão primária de Yeshua é a restauração de Israel. Exatamente aquilo que as nações desprezam. Exatamente aquilo que as nações não conhecem. Quando no livro de Jeremias 31, o Eterno usou os lábios do profeta para dizer, olha, eu criei leis para o sol e para a lua, e se essas leis falharem diante de mim, né, falharem, ou se elas falharem, ou se elas desaparecerem, Israel deixará de ser uma nação. Sabe quando é que Israel vai deixar de ser uma nação? Quando não houver lua e nem sol. E quem é que controla todas essas coisas? O Eterno. Israel viverá para sempre. Amém? Veja bem, então, diferentemente em Mateus 15, quando ali 23, Yeshua, ele não despreza aquela mulher, não é mal educado com aquela mulher, mas Yeshua não dá atenção àquela mulher porque ele não veio para Goim a princípio, veio para restaurar Israel. Essa é a missão primária de Yeshua. E se eu não entender isso, não vou conseguir entender os planos de Elohim. O Antigo Velho Testamento vai me alcançar. Não é mesmo? A ideia de Antigo Velho Testamento e que Jesus veio mudar a lei, tudo isso vai me alcançar e eu não vou entender nada. Diferentemente de Mateus 15, Yeshua, lá em Lucas 7, ele vai atender aquele homem. Por quê? Porque aquele homem, ele agiu conforme Gênesis 12, 1 e 2. Abraão, aquele que te abençoar será abençoado. Yeshua ali não disse nada. Tá, ok. Então, veja, abre lá agora também em 2 Samuel, e vamos ver um outro caso aqui, muito importante. O Senhor poupando aqueles que abençoam a sua obra, aqueles que entram nesse entendimento, né? Olha, irmãos, nós estamos em período de festa, antecede aí Rosh Hashanah, antecede Yom Kippur, antecede Sukkot, Simchat Torah, né? As festas do Eterno. O capítulo 1 Samuel. Goim, gentios, tá? Gentios. 2 Reis. Eu falei, não, 2 Samuel. Isso, perdão, irmãos. O capítulo. Primeira Samuel 15, perdão, a gente vai aí mudando aí, tanto, né, tá lá, 15, veja bem, vamos pegar aqui só o versículo 4, Shaul fez, 15:4 de 1 Samuel, Shaul fez congregar o povo e o passou em revista em Tilaim, 200.000 soldados em pé, com outros 10.000 homens de Yehudá. Shaul chegou à cidade de Amaleque e ficou à espera no vale. E disse ao Quenim, vão embora, retirem-se e deixem suas casas lá com o Amaleque. De outra forma, eu poderei destruir vocês juntamente com eles. Vocês foram bondosos para com o povo de Israel. Está dando para entender, irmãos, aqui?
Shaul, antes de destruir os amalequitas, vai buscar lá dentro um povo que havia abençoado o povo de Israel. Para se cumprir Gênesis 12, verso 1 e 2. Abraão, aquele que te abençoar será abençoado. Preste atenção. Em 1948, quando ali Oswaldo Aranha, é esse o nome? Um brasileiro deu voto, Minerva, favorecendo Israel se tornar uma nação. Eu ouvia falar nisso antigamente e não tinha ideia. O Brasil foi muito abençoado por isso, porque um brasileiro de fato proporcionou, né, e contribuiu para o retorno de Israel. Trouxe uma certa bênção para o nosso país. Mas, alguns anos atrás, um brasileiro fez o contrário. Quem lembra do Lula, né, como presidente, que foi fazer uma aliança com o presidente da Venezuela, do Irã, e fez uma aliança e voltou para o Brasil. Isso, irmãos, eu ouvi, ninguém falou, eu ouvi isso pela televisão. Ele disse assim: presta atenção, congregação. Nós, o fato aqui não é só porque eu guardo o sábado e as festas, devo fazer isso para abençoar Israel. Eu tenho que tratar da minha família, da minha salvação, e tenho que tratar dos propósitos do Eterno para com a minha vida. Quando ele volta lá do Irã para o Brasil, ele faz um documento e assina, dizendo o seguinte: nós somos pró-Palestina. Pró-Palestina. Eu sou pró-Palestina e o Brasil é pró-Palestina. Ou seja, diz que você é pró-Palestina. Dentro de um contexto ali do que ele entende, dentro de um interesse político das nossas lideranças. E Dilma toma isso para si também. E agora nós vamos entender por que o país passa por lutas. Por que o país passa por crise política, econômica, crise moral principalmente, e espiritual. Maldição. Aonde nós entramos aí nesse contexto? Exatamente. Sim. Com câncer. Irmãos, isso é muito sério. O país se tornou um país antissemita. E quando eu não ligo para isso, não me preocupo com essas coisas, eu me torno um antissemita também, porque ele disse que o Brasil é um país pró-Palestina. A sua casa é pró-Palestina, dentro de um contexto ali, a gente sabe de um conflito que existe com Israel, com a comunidade islâmica, ali com toda aquela estrutura que é ali no Oriente. E eu queria frisar essa parte com vocês. Então, quando a palavra diz que o Senhor, ele disse para Abraão que abençoaria aquele que o abençoar, de fato, aquele que abençoa Abraão será abençoado. Mas não é só apenas abençoar Abraão, falar eu abençoo a Abraão. Isso está ligado isso consiste numa vida espiritual. Isso consiste no interesse espiritual. Isso consiste numa vida de sacrifício para com o Eterno, buscando entender os seus propósitos. Né? Se nós pegarmos alguém, o que eu vou citar aqui não é para criticar, nem para julgar. Veja, presta atenção que o Brasil não conhece o Elohim de Israel. As nações não conhecem o Elohim de Israel. Por que isso? Se você for ali fora agora e pegar uma criança andando, uma criança comum, com a Bíblia na mão, ou uma pessoa, você vai fazer a seguinte pergunta: que Deus você serve? E de tanto você insistir, essa pessoa dirá: Jesus. E pronto. Está dando para entender? Ou não? Quem quer compartilhar essa aí? Se você pegar uma pessoa comum, com a Bíblia na mão, e você disser: que Deus você serve? Ela dirá, de tanto você insistir, ela dirá: Jesus. Jesus. E aí, desprezando todo um contexto que a Torá ensina.
porque desprezando todo um contexto que a Torá ensina. No livro de Deuteronômio 13, o Eterno disse para Moisés, por isso que é a importância, irmãos, de a gente estar atento da questão do local que o Senhor escolheu. É isso que eu queria frisar. O local que o Senhor estabeleceu. Ele estabeleceu. E se Ele estabeleceu, eu preciso cumprir. Eu preciso estar sujeito a esse estabelecimento, a essas ordens. Por isso que nós iniciamos com duas palavras, duas características, né? Aliás, duas palavras que fazem parte da característica do retorno. Humildade e submissão. Se não houver essas duas palavras, pode esquecer. Está sujeito àquilo que o Eterno está estabelecendo. E se não houver humildade de coração, eu não vou conseguir retornar. Nós nunca podemos esquecer das vacas de Baxã, lá de Amós 4. Quem lembra dessa passagem? Quando ali o Eterno vai tratar das mulheres que incentivava os esposos a cobrar mais impostos dos pobres para sustentar os seus prazeres, as suas luxúrias, né? E ali o Eterno disse que iria arrancá-las com o anzol nos seus narizes. E isso aconteceu quando o Senhor levou o povo para o cativeiro. Mas por que eu estou trazendo a questão de que as nações não conhecem Hashem, não conhecem o Eterno? Presta atenção lá, Deuteronômio 13, diz assim: se um profeta aparecer diante de vós, profetizando, sonhando, e mesmo que essas profecias, esses sonhos se cumprirem, mas se esses profetas ou esse profeta levarem vocês para outros deuses, não dê ouvido a esses profetas. Está entendendo aí? Não dê ouvido a esses profetas. Em Marcos 12, verso 20, você pode ler lá depois, vai nos mostrar um escriba, observando Yeshua ensinando bem. Lá diz, e ele vendo que Yeshua ensinava bem, fez-lhe uma pergunta. Esse escriba era um homem que conhecia a Torá e tinha noção de Deuteronômio 13, versão 4. Sabia que não poderia dar ouvido a qualquer profeta e seguir qualquer profeta. Presta atenção. Em Marcos 12, quando ele vai enxergar Yeshua ensinando bem, eu queria só fazer essa questão aqui que está dentro da porção. Quando ele vai frisar Yeshua, vendo que Yeshua ensinava bem, e vai lhe fazer uma pergunta. E você pode ver que, de acordo com a Torá, o ensino de Yeshua, os milagres de Yeshua para aquele homem, a princípio, era insuficiente. Os ensinos de Yeshua e os milagres de Yeshua para aquele homem, em princípio, era insuficiente. Ele precisava testar o ensino de Yeshua. Ele tinha a Torá, ele tinha Deuteronômio 13, 1 e 4. Não podia só se basear pelos ensinos, entre aspas, né? E pelos milagres, entre aspas. Mas tinha que testar para saber se Yeshua era o Mashiach, era o Messias de verdade. Esse homem tinha o conhecimento da Torá, segundo diz a tradição, ele copiava a Torá, lia, estudava a Torá, só não tinha tanto poder de interpretação publicamente. Mas conhecia a Torá e vai fazer um teste no ensino de Yeshua, vai provar o ensino de Yeshua. Uma coisa linda que eu acho nessa passagem de Marcos 12, dois pontos importantes que eu queria deixar para nossas vidas, é de que ele vai fazer um teste, ele vai fazer, Yeshua, qual é dos principais dos mandamentos? Ou qual é o primeiro dos mandamentos? Yeshua disse, ouve Israel, o Senhor, nosso Senhor, o Senhor é único. Shema Israel, Adonai, Adonai, errado. Ele vai dizer, disseste bem, Yeshua, porque só há um Adonai, e ele é errado. Yeshua, esse é o primeiro ponto. Ele testa o ensino de Yeshua. Disseste bem, esse é o profeta, esse é o Mashiach. E o segundo ponto é que Yeshua vai dizer para ele, tu estás bem próximo do reino dos céus. Não é mesmo? Amém? Porque você tem esse entendimento. Por que eu estou trazendo isso, irmãos, nessa manhã de Shabbat? Porque o Eterno nos ordena consolar o povo. Já deu uma lida ali em Isaías 40, vamos pegar lá.
Pega lá e vamos ler Isaías 40. Qual é a missão de Yeshua? Revelar o nome de Hashem para as nações. Revelar o caráter de Hashem, do Eterno, para as nações. Sim ou não? Sim, essa é a missão de Yeshua. Restaurar Israel, revelar, preparar discípulos para revelar os propósitos do Eterno para as nações. Já leram lá em Isaías 52, verso 6, e saberão que é eu que falo com eles, porque possui o meu nome, possui o meu caráter. Então lá, Isaías 40, vamos lá, 40, aqui no versículo 9, ora, aqui fala sobre o consolo, quebrai, aplanar o caminho, ou seja, tira os pecados, aquilo que impede, os obstáculos, as dúvidas, a letargia espiritual. Tira isso da frente de vocês para que o nome do Eterno seja expandido. E o nome do Eterno vai ser expandido através de uma vida com testemunho, de testemunho. Não de uma vida sem um testemunho. Isaías 43, verso 10 diz, vós sois as minhas testemunhas. E Yeshua repete isso também lá nos evangelhos. Testemunho. Então, capítulo 40, olha aqui a missão, a nossa missão e a missão da comunidade de Israel. Verso 9, 40, verso 9. Você que traz boas novas a Sion, vá para uma montanha bem alta. Você que traz boas novas a Jerusalém, clame com toda a força de sua voz. Não tema em gritar bem alto. Fale à cidade de Judá. Aqui está o seu Elohim. E eu preciso representar isso. Eu preciso apresentar isso. Como? Como? Primeiro, o consolo que o Senhor nos ordena e nos exorta é não deixar de cumprir com os seus mandamentos. Não desistir. Dar continuidade àquilo que Ele está estabelecendo nesse local e nos locais que Ele mesmo escolheu. Não desistir, não se desanimar. Eu preciso prosseguir, ainda com lutas, com batalhas. O gigante é grande, a luta é grande, mas Deuteronômio 20 nos dá toda uma legislação para que a gente não venha temer os gigantes. E Salmo 33 nos ensina ali, Davi fala que um rei não ganha uma batalha pela quantidade do seu quantitativo do seu exército, ou cavalos. E lá no livro de Macabeus nos ensina que por céus, não importa se é com muito ou com pouco, que se ganha uma batalha. O céu, é com muito ou com pouco, não importa. A batalha ela será vencida. Então, como é que eu vou conseguir representar o reino do Eterno? E como é que eu vou apresentar o nome do Eterno, não tendo uma vida de testemunho? Não tendo uma alma humilde, simples? Sim, a vaca de Baixã, em Amós 4. Por que, irmãos, que o Senhor muitas vezes está sempre nos exortando? Já notou que a palavra vem sempre exortativa para o seu povo? Do que aquelas palavras que sempre vêm, como mel, olha, que o Senhor vai te dar um carro novo. Eis que o Senhor diz que vai te dar um carro novo. Eis que o Senhor diz que vai te dar uma casa nova. Eis que eu vejo você dentro de uma mansão com 24 quartos. A mensagem ela não vem assim, vem só com exortação. Nos exortando a ter um caráter moldado pelo próprio Espírito. Leram lá no livro de Joel 3. Leram lá já? Não. Joel 3. Por que, Israel, puno vocês dessa forma? Por que eu puno vocês dessa forma? Por que eu puno vocês dessa forma? Porque vocês foram as únicas famílias que eu conheci intimamente na face da terra. Vamos aplicar isso para os dias de hoje, irmãos. Quem é que conhece o Eterno? Quem é que está trabalhando? Quem é que está exercitando? Quem é que está se envolvendo com as suas festas, com o seu Shabat, se preocupando com a questão da santidade? Que povo é esse? Somos nós ou não? Sim, nós carregamos os utensílios do templo.
os símbolos. Aqui já temos a Torá, temos a arca. Aqui já temos todo um símbolo, né? Os utensílios. Então, veja, em Amós 4, todo lá no contexto, nós vamos ver que o Eterno exorta lá o povo na questão da luxúria, né? De apenas estar preocupado com as coisas materiais. E o Senhor ali, Ele exorta todo o povo, tratando as mulheres como vaca de Baixã. E se você começar a estudar a palavra, pegar um Salmo 119 ali, pegar Ezequiel 34, e o Senhor diz que vai destruir e vai matar as ovelhas gordas. Ele vai destruir e vai matar as ovelhas gordas. Quando o Eterno fala isso, não está falando de gordura física, né? É questão de estética. Está falando aquilo que Yeshua ensina ali em Mateus 13, que lembra da semente que cai entre os espinhos. Alguém lembra disso? A semente que cai entre os espinhos, ela vai crescendo, vai engordando, e sem perceber, os espinhos vai fincando nela e vai matando, vai destruindo. Por que nós estamos trazendo essa parte também ali, quando Ezequiel 34, o Eterno diz que vai destruir as ovelhas gordas. Ovelhas gordas no contexto bíblico aqui, são aquelas pessoas que priorizam as coisas materiais, se preocupam apenas com as coisas materiais e não se importam com as coisas espirituais. Está dando para entender, irmãos, aí? Eu não posso ser uma ovelha gorda. Essa gorda não está no sentido de fisicamente, esteticamente, mas essa gorda está no sentido de eu atender somente as coisas espirituais ou materiais e não se importar com as coisas espirituais. Então, as ovelhas gordas são aquelas que não se importam com as coisas espirituais, não se importam com o sentimento de humildade, de simplicidade, de amor, de preocupação para os necessitados e principalmente o coração para a questão do sacrifício, ou dos sacrifícios. As ovelhas gordas não se importam com as coisas espirituais. Elas não oram, não jejuam, não se consagram. Elas estão pautadas na ideia helênica, grega. O importante é como as pessoas me veem. Veja bem, estou com um cinto importado, estou com um sapato importado, estou com uma... Não que eu esteja com um cinto importado, nem com a calça importada, é só um exemplo. E minha camisa, ela é importada, ela é francesa. A princípio, sim. Porque essa palavra que eu queria aqui, irmãos, de que forma eu vou comparecer? Amém. Yeshua ensina isso lá no livro de Mateus 7, 13, 14, quando ele diz assim, a porta que leva à morte eterna, a porta ela é larga. E são muitos que entram por essa porta. Veja bem, muitas ovelhas gordas entram por essa porta. Muitas. Essa questão de multidão e muita, isso é muito sério. Queria fazer uma pergunta. Quantas pessoas entraram na arca com Noé? 8 pessoas. Quantas pessoas entraram na terra prometida? Dos 20 anos para cima. 2 pessoas. Aí Yeshua traz um princípio da Torá, quando ele diz assim, acautelai-vos, porque virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, mas não a poucos. Os poucos estarão atentos à voz do Eterno. Abre lá, eu vou ler com vocês. Isaías 56. 62, perdão. Isaías 62. Isaías 52. Isso, é tanta. Eu tenho lá um irmão lá no Rio que ele fala, são tantas dúvidas. Eu digo, são tantos versos que vêm na nossa mente. Tantos versos, né? Olha lá.
Por isso, verso 6 de Isaías 52. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Assim, naquele dia, eles saberão que eu, o que falo, estou aqui. Eles terão a consciência, vão discernir, né, as festas, vão discernir Pessa, quando eu saio de Pessa, sofro a libertação física, e vão discernir Shavuot, que quando chego em Shavuot, sofro a libertação intelectual e espiritual, e vão discernir Sukkot, quando chega em Sukkot, e Yom Kippur também, porque quando chega em Yom Kippur, ele sofre uma expiação, e quando chega em Sukkot também, ele sofre uma outra expiação. Saberão que isso é da minha Torá. Por que em Sukkot eu sofro uma outra expiação? Eu sofro uma em Yom Kippur e sofro uma outra em Sukkot. Diz o Midrash que quando você encerra em Yom Kippur e vai montar a Sukkah, você faz um exílio, não é mesmo? Você sai, você faz um exílio. Existe um termo hebraico que agora eu não lembro. Você faz o exílio. Por quê? Exemplo, diga assim, eu sou uma pessoa nervosa. Não, esse é um exemplo. Eu sou uma pessoa nervosa, descontrolada. E eu sou uma pessoa que tudo que eu quero tem que ser feito de acordo com o que eu quero, o que eu mando. Tem gente que é assim, né? Tem que ser de acordo com o que eu quero, da forma que eu quero. Não tem paciência de ouvir as pessoas. E com isso se torna soberba, altiva. Eu estou dando esse exemplo porque o Midrash conta isso, de que essa pessoa vai chegar em Yom Kippur, ela vai sofrer uma expiação, ela vai reconhecer os seus erros e vai pedir perdão ao Eterno. Eterno, eu tenho me tornado uma pessoa soberba, eu tenho me tornado uma pessoa altiva, às vezes eu exijo aquilo que eu quero e é só aquilo que eu quero. E ela orando ao Eterno com sinceridade, o Eterno vai perdoá-la ali. Sim ou não? Sim. Mas veja bem, em Yom Kippur, ela vai pedir perdão e o Senhor vai perdoá-la. Mas faltou o quê? Tratar a raiz do seu pecado, que é a altivez, a soberba. Então entenda esse Midrash que eu achei interessante, porque diz lá que em Yom Kippur você acaba de sofrer uma expiação e depois você vai montar a sua Sukkah. E montando a sua Sukkah, você vai ter que deixar a sua casa, a sua rotina, né? a sua casa de 24 quartos, a sua televisão de 80 polegadas, todo aquele conforto, todo aquele conforto, e passar agora a habitar em Sukkah, local simples, humilde. E ali naquele local simples, humilde, aí que eu quero passar para vocês esse exílio. É feito um exílio, eu tenho que refugiar, sair da minha habitação de origem e habitar num local diferente. O Eterno fez isso muito com Israel, quando Israel se tornou altivo e se tornou independente do Eterno. O Eterno vai provocar um exílio, vai levá-lo para o exílio. Para lá ele aprender, servir o Eterno, para lá aprender a ser mais humilde. Então veja que é muito interessante, irmãos, essa questão da vaca gorda, da vaca de Bachan. E dentro de um contexto da palavra, o Senhor disse que vai destruí-la. Mas eu quero lá no capítulo 28 de Devarim, para estar encerrando, porque estamos num período de festa e precisamos nos preparar para essas festas. Eu lembro que um tempo atrás o Eterno disse assim, olha, se você não se assentar em Persa, não foi isso? Se você não se assentar em Persa com um coração puro, você não entrará na minha aliança em Shavuot. Isso faz lembrar que muitas pessoas, de fato, isso acontece. Muitas vezes as pessoas não se preparam para as festas e quando passa pelas festas, passam com o coração não perfeito diante do Senhor, ou não se esforçando para ter um coração perfeito. E depois, passando as festas, ela vai se desviando. E se desvia. Por quê? Porque não se assentou com o Eterno, com o coração puro, com o coração perfeito. Mas aqui no capítulo 28 de Devarim,
Tem um outro detalhe que eu queria deixar aqui, muito interessante nessa porção, 28, que a gente vai entender por que o mundo está nessa crise, né? Você entende aí que ao longo da história existe um dualismo, existe uma briga, né, para que quem vai herdar, né, o mundo, quem vai herdar a humanidade. A igreja, no século III, mais ou menos, começou a criar uma ideia de dualismo, ou seja, o mal está brigando com o eterno e o eterno está brigando com o mal. Há uma briga, né, entre Deus e o mal. E quem vencer essa briga vai herdar, vai herdar a história humana. Isso foi aplicado, essa consciência, até hoje ela existe, né? Deus está brigando com o mal. Isso não existe dentro de um contexto bíblico, né? Isaías 45, verso 5 ao 7, o Eterno diz, eu criei o mal, eu criei o bem. E Isaías 57, o Eterno diz, eu criei o destruidor. Ou seja, toda uma base bíblica para nos fazer lembrar e entender que o Eterno ele tem o controle de todas as coisas. Muito pelo contrário, as trevas são usadas pelo próprio Eterno, né? São usadas pelo próprio Eterno, muitas vezes. Olha ali, mas capítulo 28, aqui, se ouvirem com atenção o que diz a Adonai, seu Elohim, guardarem e obedecerem a todas as suas mitzvot, que entrego a vocês hoje, Adonai, seu Elohim, os estabelecerá acima de todas as nações da terra. Ou seja, aqui há uma promessa para Israel. Por isso que nós iniciamos com o assunto de o Brasil passa por uma crise muito grande, que também o Brasil pensa em ser uma nação poderosa. O Brasil pensa em ser a nação número 1, né, de herdar o mundo. Os Estados Unidos também pensam assim, as nações soberbas, sem nenhuma noção de Torá, sem nenhuma noção espiritual, porque, na verdade, a Bíblia nos ensina que quem vai reinar sobre as nações é Israel. Israel reinará sobre as nações. Aqui o Eterno diz que há uma condição. Israel, se vocês guardarem as minhas mitzvot, os meus mandamentos, porei vocês sobre as nações. Irmãos, veja que aqui tem um princípio. Tem gente que ela é dominada, não é mesmo? Ela tem a Torá, ela guarda o Shabat, guarda as festas, entre aspas, mas uma pessoa dominada pela soberba, pela ganância, pela altivez, pela mentira, pelo engano. Porei você sobre as nações, se vocês guardarem os meus mandamentos, Israel. Essa bênção está lá no livro de Bereshit, capítulo 27, verso 26. Quando Jacó sai da casa do seu pai Isaac, Isaac vai pôr as mãos sobre Jacó e vai enfrentar algumas bênçãos ali. E uma delas é Jacó, que as nações se curvem diante de você. E a gente vai andando nas escrituras, nós vamos perceber, a Haftarah fala sobre isso, que as nações viriam atrás de Israel. A luz de Israel estaria atraindo as nações. Está lá na Haftarah, né, que é Isaías 20, verso 1 ao verso 22. Mas veja bem, irmãos, aqui há um princípio para nossas vidas. Porei as nações sobre você. Daqui a gente podia discorrer as escrituras e mostrar e provar que Israel vai reinar sobre as nações. E no capítulo 27, também aqui, vamos pegar lá, verso 1. Então Moisés e todos os líderes de Israel deram ordem ao povo. E eles disseram, guarde todas as mitzvot que te dou hoje, quando atravessarem o Iarden em direção à terra que Adonai, o seu Elohim, dá a vocês. Levante 2 pedras grandes. Aqui na Bíblia está 2 pedras grandes. Na Bíblia de vocês está como aí? Aí está pedras. Aí não dá quantitativo. Numa versão mais original diz 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E que teriam que pintar aquelas pedras de cal e ali escrever em 70 línguas. Né? 70 línguas. Por que eu quero fechar com essa parte aqui?
é porque 70 línguas. E lá no livro de Zacarias 14:16, nos ensina que as nações vão subir, as que restarem das nações vão subir para adorar o Senhor de festa a festa. Ou Isaías 66:25, de Shabat a Shabat, de Rosh Chodesh a Rosh Chodesh. E Zacarias 14:16 diz, de Sukkot a Sukkot, dos que restaram das nações. Veja, há uma profecia para o futuro. Então, quando hoje pela manhã o Senhor nos orienta a estar atento às suas festas, a considerar aquilo que lá em Levítico 23, verso 1 ao 4 diz, as celebrações, essas são as minhas celebrações eternas, ou essas são as minhas celebrações, ou as minhas designações eternas. Agora, como é que eu vou subir naquele dia se eu não me importo com o Shabat? Agora, como é que eu vou subir naquele dia se eu não me importo com as festas? Né? Ora, como é que eu vou subir se eu não me importo com Persa, com Shavuot, com Sukkot? Se eu não me preocupo com essas datas? Ora, como é que eu vou subir se eu não me preocupo em guardar o Shabat? É Shabat, eu estou numa praia montado no jet ski. É Shabat, eu estou numa praia com a minha prancha de pescando. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Mas o que eu quero fazer aqui, irmãos, é a importância de nós frisarmos esses preceitos, esses mandamentos. Esses mandamentos. Eu não vou subir naquele grande dia se eu tenho um coração duvidoso com relação às festas do Eterno. E como nós fizemos essa colocação no início, de que os goim não são obrigados a guardar as festas do Eterno. Não são obrigados. Não aceite essa ideia no seu coração, porque as festas foi dado para a humanidade. As festas foi dado para o mundo. Só há um Elohim, não há deuses, né? As nações sacrificam os seus deuses. Vou fazer aqui uma colocação rápida. Eu vou fechar. Apesar que a pessoa disse que eu tenho até as 2 horas para poder a gente prosseguir. Não faço não, professora. Não faço não. Mas eu vou fechar aqui com um detalhe. Dê atenção às festas do Eterno. Nós iniciamos com as primícias, né? Todo um cuidado que o povo ali, eles tinham que ter com as primícias, com os frutos. Até alguns marcavam as suas frutas com carinho para apresentar ao Eterno. Subiam juntos com a alegria. Mas se eu não atentar para as festas do Eterno, que Ele mesmo estabeleceu em Levítico 23, todo um contexto ali, eu vou acabar caindo na malha das festas do mundo. E qualquer festa que você for celebrar fora do calendário judaico, que é bíblico, você acaba caindo na idolatria. Sim ou não? Sim. Se você guarda o Dia das Mães, você praticamente acaba prestando honra a deusa Hera. E se você guarda o Natal, tem toda uma estrutura aí, né? Ele tem uma origem. Aí você acaba adorando o Deus Sol, que lá no livro de Ezequiel 8:16 isso trata como algo abominável, né? Ali no capítulo 8:16. Mas eu quero concluir aqui, irmãos, esses detalhes aqui que a Torá nos passa nesta manhã, e com a Haftarah, porque virão atrás de vocês para saber dessas coisas. Virão atrás de nós para saber dessas coisas. E eu ia de falar o quê? Né? Se não tem um testemunho. Viram atrás da gente para poder saber dessas coisas. Por isso que lá na Haftarah, Isaías 60, aqui mesmo eu encerro de verdade, Isaías 60, a Haftarah, que é a conclusão do estudo, diz o seguinte, Isaías 60. Olha o que a Haftarah ensina. Versículo 3. As nações seguirão na direção de sua luz, e os reis caminharão na direção de seu esplendor. Levante os olhos
e olhe em volta. Todos estão reunidos e vêm em sua direção. Seus filhos vêm de longe. Aqui dentro de um contexto não é só os exilados. Aqui fala, num contexto fala sobre as nações. As nações virão atrás de Israel. E dentro de uma contextualidade, diz que o Eterno só tem um povo, e dentro de uma contextualidade, Yeshua diz que haverá só um povo, só um rebanho. Então, dentro disso que nós estamos falando aqui, fechando essa Haftarah, há só um povo. Nós somos enxertados em Israel. Nós guardamos o Shabat, ou nos esforçamos para guardar. Nós guardamos as festas, nos esforçamos para guardar. E volto a falar, não atingimos uma maturidade ainda, mas vamos chegar lá. Amém? E é necessário todo esse esforço, dessa responsabilidade. E fuja dessa configuração da vaca de Bashar, né? A vaca gorda, a ovelha gorda, né? Que a ovelha gorda serão destruídas. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que vocês continuem crescendo, né? Bastante, que o Eterno continue abençoando essa congregação com muita shalom, com muita paz. Não desista, prossigam com os propósitos do Eterno, porque é Ele que está nos determinando, amém? É Ele que escolheu o local, é Ele que escolheu este local aqui, né? Ele escolheu Sião para a sua morada eterna. Davi caiu numa insensatez muito grande quando ele viu a sua casinha lá feita a sua casa feita de cedro e a casa do Eterno feita de lona, né? E resolveu fazer uma casa para o Eterno. E lá no livro de 1 Crônica, capítulo 17, ele sente aquele desejo de fazer uma casa para o Eterno, e o profeta Natan cai num grande erro. Faça segundo o que o seu coração mandar. Aí mais tarde o Eterno vai exortá-lo. Vem cá, quando foi que eu pedi para que fizesse uma casa para mim? Mas lá dentro do texto ele diz, diga a Davi que farei dele uma casa. Ou seja, o Eterno está preocupado, né, com a casa em si, com a parte externa, com a estrutura física a princípio, mas a sua preocupação é com a parte espiritual. A sua preocupação é com o interior do homem. Por isso que Sukkot vai nos ensinar muito sobre isso. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe grandemente em nome de Jesus.